10:22. Em Jerusalém havia uma festa de dedicação que era em... Foi isso que nós abrimos o culto, né? Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Odiaram-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, disse-no abertamente. A Jesus fala para eles dessa maneira. Respondeu Jesus: já vou tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Agora ele fala do Pai. Meu Pai que mas deu, então a igreja, foi Deus quem deu ao seu Filho. Entende, né? É maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E nós vamos sentar. Então quando ele falou que ninguém pode arrebatar da mão dele, aí depois ele podia arrebatar da mão do Pai, porque o Pai era maior do que ele. Aí ele explica, e eu e o Pai somos um. Os irmãos entenderam? E como que é isso, irmão Carlos? Eu e o Pai somos um. Dentro da palavra de Deus, é bem explicadinho, você não fica com dúvida. O problema é que o povo se perdeu, porque foi atrás de conversa, doutrinas de homens. Os irmãos falam doutrina de homens. Doutrinas de homens quer dizer ensino de homens. Amém? Que a Bíblia não consta, eles trouxeram para a igreja, e cada igreja tem o seu reformador. Tiveram ou tem os seus reformadores, e eles seguiram os reformadores e esqueceram da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então agora está Jesus Cristo aqui, falando com os judeus, e os judeus não criam nele, e não ia adiantar Jesus, não adiantava, porque eles não iam crer mesmo. Entendeu? Jesus falando com os judeus, deixou escrito para a nossa meditação nos nossos dias. Está entendendo? Ao eles falar com os judeus, está falando conosco também. Quem entendeu? Porque a palavra de Deus não muda. E o próprio Deus disse para aquele povo judeu: eu não mudo, eu sou o mesmo. Quem está entendendo? Então agora eu queria que os irmãos para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor, o porquê dessas coisas. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 43. Os irmãos acharam 43? 43:7 diz assim, para os irmãos prestar bastante atenção, que tudo é de Deus. Amém? E Jesus disse que da mão do Pai ninguém pode tirar, né? São as ovelhas. Ele fala no versículo 7, 43:7. A todos que são chamados pelo meu, amém, eu os que criei para mim, eu os formei e os fiz. Está falando tudo que é dele, o pacote dele, as coisas que é dele. Amém? Queria ter aqui na terra e ter no céu. Amém? Aí diz assim: trazer o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos, que eram os gentios. Amém? Certa feita lá os judeus falando que eles tinham por pai Abraão e aquela coisa toda. Jesus disse: agora, pois daqui para frente, vocês vão permanecer cegos, porque vocês falaram o que viram. Amém? E Jesus cegou eles e abriu nossos olhos espirituais. Amém? Para entender e compreender as coisas de Deus. Amém? Aí diz assim: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Amém? Esse ouvido que Deus abriu o meu e o seu, quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Então lá atrás o povo de Israel não tinha igreja e também não tinha o Espírito Santo. Amém?
Vamos continuar. Agora o 9 diz assim: todas as nações se congreguem e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Ninguém, a não ser Deus, tá bem? E ele vai continuar falando assim: apressem-se as testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouçam. E se diga, verdade? É. Agora a verdade vai aparecer as testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Esse servo a quem ele escolheu foi Jesus Cristo. Servo que eu escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então quando apareceu Jesus, ele era o próprio Deus. Quem entendeu? Vamos dizer assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então Jesus Cristo veio, nasceu, recebeu o nome e por causa daquele nome ele salvaria o seu povo do seu pecado. Ninguém pode salvar ninguém se não for Deus, amém? Principalmente de pecado. Aí assim no versículo 12, eu anunciei, Deus falando lá no Velho Testamento, 400 anos antes de aparecer Jesus, eu anunciei, eu salvei e eu os fiz ouvir. Então quando ele fala eu vos fiz ouvir, é quando estava Jesus e os discípulos estavam ouvindo aquilo que Jesus estava falando, e Deus estava usando a boca de Jesus, porque ele era o próprio. Entendeu? Aí diz assim: anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Deus está falando para os seus eleitos, os seus que ele comprou, que Deus estranho não houve entre os discípulos. E aquele Jesus era o próprio Deus. Amém? Mas está falando para mim, falando para você, porque veio a revelação depois do Pentecostes, e hoje nós podemos ler e ter a mente aberta para entender as Escrituras. Entendeu? Você vai ver que pessoas vão ver isso aqui, mas não vão acreditar, não querem saber. Aí, não, vai continuar com os reformadores. Quem está entendendo? Preferem isso. Quem entendeu, diga amém? Porque ela foi formada por Deus. Agora, os testemunhos do Senhor, não tem jeito de correr. Quem os irmãos entenderam? Então, diz assim agora no versículo, o 11, eu sou se for eliminado, 12 assim: eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir. Amém? De Jesus trazendo boas novas de salvação. Então, estavam ouvindo, os discípulos ouviram da boca de Jesus. E Deus estranho não houve entre vós. Não houve. Quem estava ali era o próprio Deus. Quem está entendendo? Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Amém? Então vocês estão vendo aqui, está Jesus Cristo como testemunho e os discípulos como testemunho. Quem está entendendo? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Malaquias. Alguma coisa muito linda que Deus deu para nós em cima desse culto. Por isso que aqui é o melhor lugar do mundo, a gente sente a graça do Senhor. Então somente agradece pelas revelações que o Senhor tem dado para nós, amém? Então agora, Deus no Velho Testamento, Deus Espírito, não tem um corpo, vai vir um anjo. Diante dele, vai transportar esse profeta do Velho Testamento para o Novo, trazendo alguma coisa nova para o povo de Israel, amém? Pegando lá do Velho Testamento, trazendo para o Novo. Os irmãos vão entender o porquê que diz assim. Versículo 3 diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Esse meu anjo que preparará o caminho diante de mim, quem é? João Batista. Amém? Foi João Batista que veio preparando o caminho diante do Senhor Jesus. E esse mim que está falando aqui é Deus em Cristo. Quer entender? Deus está em Cristo. Você vai ver que onde nós lemos lá,
que eu e o Pai somos um. Amém? Eu e o Pai somos um. As pessoas. Tem jeito de falar que é 2 em 3. Não existem essas coisas na Bíblia. Amém? Eu e o Pai somos um. Aí que Jesus, pessoalmente, está falando do Pai, porque o Pai é Espírito. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Hoje nós estamos aqui falando da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Dando glória e exaltando o nosso Deus. A glória não é nossa, mas é a glória do Senhor. Então diz assim: escrevi o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, que foi João Batista. Mas aqui, esse diante de mim, não é Jesus. Aqui no Velho Testamento, não. Quem está entendendo? Amém? Esse diante de mim está falando do próprio Deus. Quem entendeu? Aí você vai ver a João Batista lá, diante de mim, só que esse mim é Jesus. Porque agora esse mim tem um corpo. Agora esse mim aparece. Quem está entendendo? Não sei se eu estou se negócio de mim, eu não sei direito, mas. Quem está entendendo, irmãos? Aí diz assim: escrevi o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então esse outro anjo, aí tem 2 anjos, tem o João Batista e tem o anjo que é Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então agora esse anjo que é Jesus Cristo é o anjo do concerto. Amém? E que é um concerto? É o concerto de Deus para com a terra, de Deus para com a humanidade. Atrás, Deus nunca salvou ninguém, mas aqui para frente Ele vai salvar as pessoas. E vai morrer por mim, por você, vai arrumar um corpo para morrer pelos seus. E agora, se você quiser voltar para Ele, você vai ter que morrer junto com Ele. Amém? Jesus, aceitar Ele, aceitar a doutrina dEle, aceitar a palavra dEle. E você aceitando a doutrina, a palavra dEle, você tem que morrer para este mundo. Ser nova criatura. Está entendendo? Não deixar mais esse eu dentro de você, esse corpo, ser mais forte do que o teu espírito. Né? E esse espírito que é teu, veio de Deus e para Deus ele quer voltar. Mas se você fazer a vontade da carne, você vai para o inferno. Jesus veio nos livrar para nós ir para o inferno. Amém? Nos dando uma nova vida, só que uma vida espiritual. Você está entendendo? Então você está vendo aqui Deus pegando o Velho Testamento para trazer o Novo. E Deus fala assim: tudo que é velho se tornou velho e presta está para se acabar. Por isso que lá para trás você não usa mais nada no Velho Testamento. Mas Jesus Cristo veio trazendo boas novas e salvação. Amém? Depois de Jesus Cristo ainda, uma coisa bem melhor, que é a descida do Espírito Santo. Agora Deus dentro do homem. Quando os discípulos andavam com Jesus, Deus estava fora deles e Jesus estava fora deles. Depois que Jesus pagou o preço e derramou o seu Espírito, aí entrou dentro de mim, dentro de você. E esse Espírito a Bíblia chama de Espírito Santo, Espírito de Deus. Amém? E você vai ver quando estava naquele corpo era o holocausto, era o sacrifício, aquele corpo ia para a morte. Depois que ele sobe, a Bíblia diz que ele envia o seu Espírito. O Espírito que está em Cristo, agora tem que estar na igreja. O mesmo Espírito, eu falo o mesmo Espírito. Amém? Porque nas coisas de Deus não existem 2 Espíritos, 2 corpos, 2 salvação, 2 amor. Os irmãos estão entendendo? Tudo que é de Deus é um. Os irmãos entenderam? A Bíblia, ela é muito linda e maravilhosa. Aí no versículo 3 diz assim, versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda, falando de Jesus Cristo, que o anjo veio avisando primeiro, que é João Batista, e quem subsistirá quando ele aparecer? Subsistirá são coisas espirituais, amém? Porque quando ele veio, todo mundo continuou vivo, mas quanto à vida eterna, não, amém? Ali Deus fez juízo. Por que será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro? Aceitar-se-á purificando a prata, purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Amém?
Então Deus ia voltar a receber a oferta do povo de Deus. Amém? E que Deus possa nos abençoar. Agora eu queria ler algumas passagens bíblicas para nós sermos abençoados. Mateus, para falar um pouco, eu vou procurar pegar versículos mais principais, senão a gente... Mateus 3. Mateus 3, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Este era o anjo que Deus disse que enviaria diante de mim. Versículo 7. E vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Agora ele fala assim: e também agora está posto machado à raiz das árvores, ou está posto machado nas pessoas. Que a árvore é a pessoa. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujos alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Quem está entendendo? Jesus disse: importa que eu vá, se eu não for, o Espírito Santo não virá até vós. E se eu for, enviarei a vós. Amém? Porque ele passa a ser Deus, tanto aqui na terra como lá no céu. Quem está entendendo, né? Então vocês vão ver agora João Batista dando testemunho, trazendo lá do Velho Testamento para o Novo, fazendo uma ponte entre o Velho e o Novo. Aí João Batista sai de área e o Novo aparece. Quem entendeu? Então vamos lá. Deixa eu dizer lá mais alguma coisa para nós sermos abençoados, em nome do Senhor Jesus. Por que nós estamos falando isso? Vamos continuar em João, para nós sermos abençoados. O dia que estamos vivendo, que Deus possa nos ajudar. A gente vê tanta coisa, tanto escândalo, e até as pessoas pecando contra a própria palavra de Deus, pecando. Vamos exaltar o nosso Deus pela palavra de Deus, vamos deixar de falar dos outros, né? Vamos lá. Deixa eu ver se ficar com a Bíblia. Evangelho de João 1. Opa, eu estou em Mateus, por isso que... Evangelho de João 1,15. Os irmãos acharam? Amém. Olha aqui o João Batista aqui, tá bom? O anjo do Senhor, né? Diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, e que vem depois de mim, e era antes de, porque ele era Deus. Porque foi primeiro do que Eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça sobre. Graças. Aí ele fala assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus. Cristo. Ele mesmo foi um desses que anunciou essa graça, né? Deus nunca foi visto por mim ou por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez? Conhecer. Amém? Então quem olha para Jesus agora, vê Deus. Mas uma carta está falando aqui que Deus nunca foi visto por ninguém? Não. Amém? Os irmãos estão vendo meu espírito? Não. Mas quando vê Jesus Cristo, se olhando para a pessoa de Jesus Cristo, ali está o próprio Deus. Que maneira, irmão Carlos? Aquele Espírito que está dentro de Deus e aquele Jesus chamado Cristo feio, que não tinha formosura, né? Era uma pessoa. Quem está entendendo? Deus se fez homem e se manifestou e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus disse: eu, Pai, somos um, você tem que crer que é um. Mas no Espírito você não está vendo. Quem está entendendo? Porque é Espírito, por exemplo. Aqui, lendo a palavra de Deus, eu sinto a presença de Deus.
O que é isso, irmão Carlos? A presença do Espírito Santo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então aqui João está testificando que Deus nunca foi visto por ninguém, a não ser se você olhar Jesus Cristo. Amém? Então vamos ler mais alguma coisa para nós exaltar o nosso Deus. João 3,13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Amém? Vamos continuar ali na palavra do Senhor para nós sermos abençoados. Por que Jesus, falando com Nicodemos aqui, e está falando que ele está aqui na terra e está lá no céu? Irmão, como pode um homem fazer isso? Pode? Não pode, não pode. Quando ele fala aqui na terra, conversando com ele, e diz que está no céu, porque é Deus, irmãos. Amém? Está falando ali como Deus. Tinha coisa que ele falava como homem, e tinha coisa que ele falava como Deus, mas as pessoas não perceberam. Entendeu? Por exemplo, Jesus Cristo veio para... Jesus Cristo, você vai ver na Bíblia, ele como homem, nunca sendo maior do que Deus, ou maior do que o Pai. Quem entendeu? Por causa da matéria, por causa de ser homem. Porque o que é Deus preenche esse universo tudo. Onde você for, Deus está. Porque Deus é este. Então a Bíblia fala que Deus, sendo grande e tal, tudo isso aí, te fez pequeno. Mas te fez pequeno como um homem. Quem está entendendo? Te fez menor do que anjos. Mas como um homem, como eu e como você, para ser meu irmão, para ser meu pai, para ser meu salvador, para ser meu amigo. Quem está entendendo? Entendemos? Então vamos lá. É o 32, 34, lá de 32, 34. 1 João 30, 31, amém, irmãos? 1 João, desculpa, Evangelho de João. Desculpa, irmãos. Sei porque eu estou... Evangelho de João 31 diz assim: eu não o conhecia, mas para que fosse manifesto a Israel, João falando, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma, repousar sobre, não é como uma pomba, não que o Espírito Santo é uma pomba, tá bom? Eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vir descer o Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Deus testificando para João, e João como testemunha contando para nós, falando de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo quem batiza com o Espírito. Nós vamos ver aqui Deus, uma, João Batista, duas, e o Espírito Santo aqui conosco, testificando de Jesus. Então nós somos essa testemunha. Entendeu? De lá onde nós vemos Isaías. Não tem outro Deus no meio de nós. Tem outro Deus? Então tá bom, irmãos? Então é assim que a Bíblia, é assim que são as coisas de Deus. Amém? Então agora vamos. 3,13. Vocês já leram? Acho que já leram, né? Agora 4,14. 4,14. A mulher samaritana, né? Jesus dizendo para aquela mulher samaritana que foi buscar água no poço, e todo dia precisava buscar água, porque a sede dela continuava. E Jesus ia falar com ela, ia dar uma água agora para ela espiritual. Amém? Para que ela deixasse de pecar, porque ela tinha 5 maridos, e aquele outro que ela tinha ainda não era dela. Ei, pensou? Deus falando que aquela mulher é pecadora. Quem está entendendo? Então Deus veio para falar com o pecador, que somos nós. Amém? Para nós tomar rumo. Mostrar um novo caminho para mim e você. Quem está entendendo? Estamos no versículo 14 agora. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede.
Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida, e é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quem está entendendo? Amém? Agora vamos continuar lendo 24 dessa mesma passagem, Deus falando assim, Deus, ó, Jesus Cristo, dando testemunho do Pai. Deus é Espírito, e enquanto os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, você olha, quando Jesus, homem, dava testemunho, falava do Pai. E muitas vezes o Pai falando do Filho. Só que entra em cena, quando entra um, o outro sai. Quer entender? Amém? Então vamos lá agora para nós perceber um pouco a palavra do Senhor. Evangelho de João 6, 6,32. Vamos ver o que está escrito? 6,32. Os irmãos acharam? Diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que é Jesus. Amém? Aí diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Não esse pão de trigo que a gente come todo dia e faz mal e nós vamos morrer. Amém? Mas você comer desse pão, que é Jesus Cristo, e onde nós comemos esse pão, no caso, quando você participa da ceia. Quem está entendendo? Jesus disse que ele comer desse pão, não tomar desse cálice, não tem parte comigo. Amém? Por isso a ceia do Senhor na igreja. Quem entendeu? Então agora vamos continuar lendo para sermos abençoados. 61 diz assim: Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam, disse-lhe: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Amém? E agora, hein? Lá no céu não tem carne. Como agora está falando que estava? Onde ele estava? Ele estava na mente de Deus. É difícil entender, não é? Se você não for por Deus, você não percebe isso aqui. Ele está falando com a pessoa, e a pessoa fala, tal, e se ele falar, e se você tal, que diz assim, o que seria se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro ele? Aí você vai dar asa para aquelas pessoas aí que dizem que tem 3 deuses, mas aqui não tem 3 deuses. Amém? Onde ele estava? Aí você vai procurar onde ele estava lá, estava na mente de Deus. Entenderam? Entenderam ou não? Porque lá no céu não tem 2 deuses. Amém? Versículo 63 diz assim, vamos prestar atenção agora, ele se justificando e trazendo alguma coisa melhor para mim, para você, para explicar por que ele estava lá. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Qual que é o Espírito e vida? É crer que ele estava com o Pai, acabou, e que agora está conosco. Você vai entendendo? A carne. Deus fez carne somente para morrer por nós. Os irmãos estão entendendo ou não? Se você não tiver assim uma coisa espiritual, você não vai entender. E Deus é muito lindo e maravilhoso. Muitas coisas que ele deixou na Bíblia, para nós entender, para outros não entender. Jesus, quando veio para o povo judeu, falava por parábola, para eles não entenderem e ser salvos. Hoje é a mesma coisa. Como assim, não cabe a mesma coisa? A mesma coisa. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, não vai conhecer as coisas de Deus. Porque para conhecer, o homem conhece as coisas do homem, e que deu o Espírito Santo de Deus conhece as coisas de Deus. Por isso foi necessário os discípulos ficarem em Jerusalém, até do alto serem revestidos de poder, para ser testemunha de Jesus. Porque se você não tiver esse espírito de poder, você não prega, você não fala com verdade e de verdade pela palavra. Amém? Porque vai desagradar um, vai atacar o outro, que não sei o quê. E Jesus veio para isso, para fazer justiça. Não veio para agradar ninguém. Os irmãos estão entendendo ou não? Então é bom nós voltarmos para a Bíblia, porque é assim. Agora vamos continuar lendo a palavra do Senhor.
Vou aproveitar, ó. 4:14 já lemos, né? 6:32 já lemos, foi? Já. 6:61 também já lemos, já. 63 também. 7:16. Os irmãos acharam? Diz assim, Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina ou o meu ensino não é meu, ou não é minha, mas aquele que me é, está vendo? O próprio Deus, ele mesmo sustentando a palavra. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim, porque é ele que veio trazendo essa doutrina. Entendeu? Versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Está de acordo com a palavra de Deus, e Deus vai estar de acordo com você. Os irmãos entenderam? Amém? São assim as coisas de Deus. Então vamos continuar lendo um pouquinho, 7. 7:37. Amém? Jesus dizendo alguma coisa que nós íamos precisar. 7:36 diz assim: que palavra é esta que disse? Buscar-me-eis e não achareis? Buscar-me-eis e não me achareis? E onde eu estou, vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim, porque ele é a fonte das águas da vida. Eu falei vida. Quem crê em mim, vamos prestar bem atenção, diz assim, Jesus fala: quem crê em mim, como diz às vezes, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Aí diz assim: rios de água viva correrão do céu. O que é esse rio de água viva correrão? Você vai receber o Espírito Santo. Amém? Este é o rio de água viva. Você não vai ter mais sede. Você não vai para outra fonte beber água. Esta é o principal para matar a minha sede. Você tem o Espírito de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então vamos continuar lendo para nós sermos abençoados pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é testemunho. E nós também somos testemunhas. Amém? 7:16, 7:17, 10:1 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O próprio Jesus teve que entrar por essa porta, sendo que ele é a porta. Como assim, irmão Carlos? Como o homem teve que obedecer. Os irmãos estão entendendo? Porque senão eu não seria meu Salvador e Deus não daria para ele nada. Ele mesmo fala aqui, e diz assim: aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Está vendo? Ele mesmo teve que entrar. Este, está vendo? Porque ele se rebaixou, se fez menor que homem, ele foi obediente até a morte dele. Então agora, a este vai receber o poder de Deus. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Tá vendo? Aí você vai ver nós que estamos aqui, diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pronto, porque nós conhecemos, sabemos que é estranho. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Deus é bom ou não é bom? Amém? Então vamos lá, versículo agora 10. O 15 diz assim: Jesus falou aqui no 3, no 4, sobre essas ovelhas. Agora no 15 ele diz assim, o 14 assim: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O que é Jesus para você? O que é Jesus para nós? Ele é o nosso, porque nós somos ovelhas do seu pasto. Foi ele que nos escolheu e não nós. Depois você entender? Ó, dê valor, irmãos. Por mim não estaria aqui não, fugir de Deus não estou de vez.
Hoje estou aqui porque eu não tenho ponto de correr mais. Quem está entendendo? Deus falou, corre agora, eu quero ver para você vai. Agora falou para Paulo, volta para trás, Paulo, quero ver os milhões aqui, ó, nas tuas costas. Porque ele me ama, porque ele nos ama. Quando de nós deixar, abandona Jesus. Amém? Porque o nosso amor não é o amor dele aqui, por nós. Ele amou tanto, tanto, tanto que morreu por mim. Morreu por você. Não vou dizer que eu vou morrer por ele, não. A maneira de eu dizer para ele que eu morri por ele é abandonar o mundo. Isto sim quer dizer que eu estou morrendo por ele. Morri por ele. Quem está entendendo? Assim, trocando o amor por outro amor. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste, que não são judeus. Nasceu lá na casa de Cornélio. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz. Está falando aqui. Não, elas ouvirão. São ovelhas dele, dele escolhido. Quem está entendendo? Elas ouvirão a minha voz. Haverá um rebanho e um pastor. Amém, irmãos? E esse pastor é Jesus Cristo. Este pastor é o próprio Deus. Amém? Aí diz assim, versículo 17: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tua. Vamos prestar atenção, diz assim: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tem poder para dar e poder para dar. Este mandamento, este poder é recebido meu. E quando aconteceu isso, quando ele disse, este todo poder é me dado nos céus e na terra. Quando só vai acontecer isto, na terra ele já tinha poder. Mas o poder no céu, só quando ele ressuscitasse. Os irmãos estão entendendo? Até no sepulcro, ele era bode expiatório. Até no sepulcro ele era servo de Deus. Ele tinha que fazer aquilo que Deus mandou. Quem entendeu? Agora, quando ele ressuscita, né? Acabou. Volta para o céu, senta no trono de glória, e a Bíblia diz que assim como ele é veremos, porque agora em cima tem um corpo, e antes não tinha, até os anjos se assustaram ou admiraram quando viram esse corpo que está lá em cima. Amém? Salmo 27, 24 fala sobre essas coisas. Abre-se as portas do céu e entrará o Rei da Glória. Aí tem uma pergunta: quem é esse Rei da Glória? Que eles não conheciam. É o Senhor dos Exércitos. É um corpo que apareceu lá para vencer a morte e vencer Satanás e nos dar vida. E essa vida é uma vida espiritual. Amém? Vamos ler mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus. 10, nós estamos em 10, né? 10. Dez, 25. Já lemos? Não, né? Então, 25, Deus deu para nós aqui, né? Amém? Graças a Deus. Por isso que nós estamos lendo lá para trás, tá bom? Foi Deus que deu para nós aqui. Eu senti bastante a graça de Deus, porque eu tinha que tirar alguma coisa aqui, eu não escolho o versículo para abrir o culto. Eu oro ao Senhor, eu sempre peço a Deus para Deus nos dar. E Ele sempre tem nos dado, amém? Então, de acordo com a palavra de Deus, que eu ouça o que o Espírito diz, então eu não posso eu escolher. Eu sempre oro ao Senhor, para que Deus possa trazer para nós alguma coisa que sirva de bênção para nós, amém? Então, agora nós lemos o 25, que diz assim: respondeu Jesus, 10, 25. Já como tenho dito, não credes as obras que eu faço em nome de meu Pai? Essa testifica de mim. E é a obra, por exemplo, já aconteceu isso comigo, vamos orar com umas pessoas enfermas, e a pessoa ficou curada. Mas a glória é de Deus ou é minha? De Deus. Não, é o Espírito de Deus, a unção de Deus está em mim, e mandou fazer isso. E colocou lá a unção dos enfermos, eles serão. Então, por exemplo, mas não é sempre que isso acontece. Isso depende de Deus. Quem entendeu? Tínhamos por ter a moça aí que ela foi lá comprar. Como é o nome? De pirona, né? Eu podia trazer ela aqui, orar por ela,
Se pela unção de Deus me pela unção, eu sentir que isso, eu posso orar, expulsar aquela dor de cabeça, eu faço isso, porque é a glória do Senhor. Amém? Mas muitas vezes eu posso estar orando por ela, ela vai continuar com dor de cabeça. Vai tomar de pirona mesmo. Amém? O irmão caso é falta de fé, não é falta de fé não, porque Deus deixou os médicos, deixou o remédio. Não quero avançar, não dizer que você é santo, que você pode, que você determina. Isso não existe. É o que acontece que as pessoas pecam. Se fosse assim, eu ia lá no hospital, tirava todo mundo de lá, todo determino, pode sair todo mundo. Quem está entendendo? É onde que as pessoas pecam. Por que não? Porque Jesus disse que fará maiores obras do que essa, porque eu vou para o Pai, traduzindo, vou para o céu, mas as coisas não são assim, tá bom? Quem entendeu, irmão? Por mim, eu sarava todo mundo, mas é Deus. Amém? Deixa eu falar em Deus, deixa eu contar uma coisa. Essa noite, eu estava no topo pigado, né? Mas eu levantei de madrugada que eu esqueci de tomar. Alguém, a irmã Rosa, mandou tomar chá de fazer gargarejo com cravo, né? Eu ia falar canela não passa na garganta. É cravo. Aí eu esqueci quando foi de madrugada. Aí falei, vou levantar, fazer um chá de cravo. Aí eu pensei, falei, não vou levantar. Pus a mão na garganta, falei com Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu acabei de orar. Uma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Senti que Deus pôs a mão e aquilo sumiu. Aquela coisa estava, parece um canudo se fechando assim. Eu senti que deu aquela aliviada. Eu falei, Senhor, muito obrigado. E eu vou para a cama. E dormi gostoso. Acordei, falei para minha esposa sobre isso. Aí depois fui comer alguma coisa, daqui a pouco, de novo. Falei, não, Jesus me curou. Dependendo do que você come, doce ou salgado, né? Essas pessoas novas, igual eu, assim, vai começar a ter problema. Você vai entendendo? Mas graças a Deus, Deus me curou, não precisei tomar cravo. Amém? Quem está entendendo? Amém. Não, cara, mas eu estou dando testemunho no público, irmão. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. É assim que é o nosso Deus. Amém? Você vai ver que quando Jesus veio, as pessoas tinham fé, ele curava por causa da fé dele. Se tinha fé, melhor ainda, que aí já acontecia bem rápido. Amém? Então hoje, no nosso dia, é a mesma coisa. Você vai orar para uma pessoa, se a pessoa tiver com fé, e por Deus, ela vai receber a bênção muitas vezes, não por causa daquele que está orando por ela, mas pela fé dela. Está vendo algumas coisas? Tudo é para exaltar a Deus. Uma coisa ajuda a outra a exaltar o Senhor. Mas sair determina essas coisas, se não é de Deus. Amém? E muitas pessoas fazem isso aí fora. Por quê? São conhecedores da palavra de Deus, eu não sei o que acontece, mas deixa para lá, tá bom? Vamos continuar lendo a palavra do Senhor, mas 8h05 já. Então vamos para 17. 17 não, João 14, bem rapidinho. 14:16 diz assim. Os irmãos acharam? Amém. O próprio Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para... Por que ele está falando que vai rogar ao Pai? E João Batista disse que era ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Está aqui como um homem falando. Está na terra, não subiu ainda. Quem está entendendo? Agora quando sobe é ele que batiza. Já está entendendo ou não? Está vendo que não tem nada de dúvida, nem confusão. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê. Ué, mas dá para ver o Espírito da Santo? Jesus disse que dá. Amém? Quando você olha para Jesus, você vê o Espírito Santo, você vê Deus, você vê tudo que é divindade. Você vai entender ou não? Amém. Você vê aqui, ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode ver. Mas nós vemos. Por quê? Nós olhamos para Jesus. E não com
mas nós conhecemos. Amém? Porque não pode ver e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará Em vós. é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. E cadê o corpo? O corpo, a Jesus diz, para nada serve. Amém? Aquele corpo que Deus usou só foi aqui para a terra para sofrer por mim, sofrer por você, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora no versículo 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu Nome. está falando que o Pai enviará em meu. E agora vamos explicar isso. Porque Ele é o próprio Pai. Quando fala que o Pai enviará, porque Ele está aqui na terra e não subiu ainda. Porque Ele é o próprio Pai. Quando Ele subiu, é o próprio Pai. Se aqui na terra Ele é o próprio Pai, Ele disse para Filipe: eu sou o Pai. E Filipe ficou assim e falou: não, Filipe, quem vê a mim vê o. É a palavra, tá bom, irmão? Agora a pessoa não crê, não tem problema. Pode não, você não precisa crer. Você se esforçar. Você mais está entendendo? Porque Jesus disse que quem é dele vai ver, quem é dele vai crer. É assim ou não é assim? Então vamos lá, dizer assim: mas aquele Consolador que é o Espírito Santo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu, Nome. porque o Espírito Santo só haveria de vir só depois que fosse em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus que Deus salva, em nome de Jesus que Deus desfaz toda a obra do diabo, em nome de Jesus ele vem como homem, em nome de Jesus ele vem como filho, e em nome de Jesus ele é do nome que é acima de todos os nomes. Então você tem que ficar com Jesus. Você pode entender? Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho. Está vendo? Nós temos lá para trás, para lembrar aquilo que ele falou, tal. Está entendendo? Isso é pelo Espírito Santo. Jesus disse: examinar as Escrituras, porque são elas que de mim. Então, para nós, com alguém perguntar para você quem é o seu Deus, você não precisa nem pensar duas vezes. Você pode falar que o seu Deus é Jesus. Mas e o Pai e tal, não existe isso. Quem está entendendo? É Jesus, é o Deus da terra, Jesus é o Deus do céu. Né? Porque foi o nome que ele herdou. Ou seja, lá para trás, Jeová Jireh, Jeová aquelas coisas. Hoje não, é Jesus Cristo. Jesus é o nome de Deus. Porque Jesus disse: eu vim em nome de meu. Né? Aí a turma, mas em nome, porque ele veio para falar alguma coisa em nome do outro? Não, é em nome, no nome. É o próprio, tá vendo? Tá bom? Quem entendeu, diga amém? Então vamos lá, 15 e 26 já lemos. Não, 15 e 20. Aí não vamos lá para agora, para cá, para 17 para nós ir embora, tá bom? Já acharam? Agora 16, 7. Presta atenção, que é muito lindo, que diz assim: todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, tá vendo? Porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas se eu for enviá-lo, estou lendo João 16, 7. E quando ele vier, foi só depois do Pentecostes, né? Convencerá o mundo do pecado. Está vendo? E da justiça. E do juízo. Por isso é pecar contra o Espírito Santo. É você não se converter, é você não se convencer com o que o Espírito Santo está dizendo. Pela Bíblia. Quem está entendendo? Aí diz assim: e do pecado porque não creio e da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Porque tudo que era justiça foi feito com Jesus. Pois nem mais para frente nem mais para trás. Tudo o que se tinha que fazer de justiça foi feito em Jesus Cristo. Quem entendeu? Vamos lá. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vou te. Tá bom, eu pulei, irmãos. Nossa, eu estou lendo lá 22. Agora o 10.
Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo, Jesus é o príncipe, amém? E ele foi julgado, e o príncipe Satanás também foi julgado. Quem está entendendo? Amém? O príncipe deste mundo. O nosso príncipe é Jesus. Mas tem o príncipe deste mundo que é Satanás. E ele foi julgado também. Há quem diga que, por causa dessa passagem, Satanás foi julgado quando veio Jesus, ou Satanás foi julgado lá na cruz do Calvário. Não existe isso, tá bom? Satanás foi julgado antes da fundação do mundo, porque ele quis ser maior do que Deus. Amém? Quem entendeu? Então, quando veio Jesus com as suas obras, veio para desfazer toda a obra do diabo, porque ela continua aí. Então, para você se livrar dessa obra do diabo, é você se abraçando com Jesus. Quem está entendendo? Então, você se abraça com Jesus e você está livre de Satanás. Está desfeito dessas obras. E com essas obras, nós temos que ficar esperto, que é o mundo. Senão o mundo que abraça. Os irmãos entenderam ou não? Amém? Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Está vendo? Agora ele fala assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Mas cara que vai falando do Pai aqui, não? Está vendo? Não, porque agora ele é o Pai, é tudo ele. Que é meu. E vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos digo, está vendo? Vem aqui e explica, não tem dúvida. Os irmãos estão entendendo? Então eu vou parar por aqui, senão nós vamos. É umas 2 horas aqui. Deus é lindo, não é lindo? Então não tem jeito. Jesus disse que esse evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, depois viria o fim. Como testemunha. Nós somos essa testemunha porque continuamos dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Nós não temos aqui profeta, não temos livrinho paralelo. Amém? Não, que tudo é Deus. Quem está entendendo? É o suficiente para nós, tá bom? Amém? Que Deus possa abençoar e ter misericórdia das igrejas por aí, ou alguém está ouvindo isso. E o homem não pode salvar ninguém. Se ele quiser se salvar, tem que voltar para Jesus. Tem que voltar para a palavra de Deus. Porque seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. É assim ou não é assim? Amém, irmãos? Então que Deus possa abençoar, vamos ficar de pé. Deus nos deu alguma coisa assim, tinha pegado alguma coisa aqui, e Deus tão somente confirmou para nós que nós somos essa ovelha do aprisco, amém? Porque foi Ele que nos escolheu, amém? Ele que nos escolheu. Deixasse por nós, isso que é amor, né? Amar alguém que não ama Ele. Amar alguém como um caso, uma porcaria. Pecador, cheio. Eu tinha tanto pecado que eu chegava a ficar com dor no corpo. Aí eu tinha que ir lá para minha mãe orar por mim, para me ficar um pouquinho melhor, que doía tudo. Já pensou? Eu não era certo não, tá bom? Mas Deus é bom, né? Eu não sabia, mas já tinha um chamado de Deus. E você também não sabia, mas está aqui. Ele é de Deus, e todos vocês que estão aqui, que Jesus ama vocês. De uma maneira ou de outra você não vai entender o trabalhar de Deus. Mas de uma maneira ou de outra você está aqui, ouvindo essa palavra. Então se rende à palavra. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por esse lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus servos, meus irmãos que os trouxe para nós ser alimentados por ela. Porque o Senhor nos ama e nos deu a palavra. E a palavra de vida eterna. Senhor, por isso agora eu te agradeço pelo culto, te agradeço pelos meus irmãos. E oro em favor da minha família, família dos teus servos que aqui estão, e de todas as famílias da terra. Oro em favor dos pastores, Pai Santo, que todos eles possam voltar para a Bíblia, para ensinar as pessoas que estão no banco. Senhor, continue conosco.
nos despede-nos em paz, guarde-nos livre de todo mal, Pai Santo, porque só o Senhor conhece o oculto. E eu te agradeço de todo o meu coração, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos despede-nos em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande Salvador. Vamos lá, salve para o Senhor.